pessoal, Isaías Silva, instrutor de trânsito aqui de um lado da tela e do outro lado da tela você, para juntos tentarmos descomplicar o trânsito. Gente, um pouquinho sumido aí do canal, muito serviço, graças a Deus. Minha esposa está dizendo para todo mundo, meu marido tem 2 empregos. E a realidade é essa. Mas estamos aqui, acho que já tem mais de mês que a gente não sobe um vídeo no canal, a gente continua pedindo. Você que é inscrito, continue aí, né, junto com a gente. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, não paga nada, gente, é grátis, tá? Sua inscrição é grátis no canal e você pode clicar aquele botão também do joinha se você gostar do vídeo. Se não gostar, clica o botão do desjoinha, né, o dislike, um dedinho para baixo ali, um polegar para baixo. Se você não gostar do vídeo, isso é bom pra gente também, que a gente vai ter uma noção de como está sendo a aceitação aí do canal e dos vídeos que a gente está subindo aí. Mas o que? Inscrição, comentário e o like. Aguardo vocês. Então vamos lá, gente. Voltando aqui, estamos tratando de direção defensiva, em especial condições adversas, que são aquelas condições que dificultam a dirigibilidade do motorista. Beleza? Isso é um resumo, tá, gente? Estamos tratando de condição adversa e vamos falar de condição adversa de via e de trânsito nesse vídeo. Então, condição adversa de via. O que envolve as condições adversas de via? Curvas, desvios, subida, descida, tipo de pavimento, largura da pista, desnível, acostamento ou não acostamento, trechos escorregadios, né, com areia, com brita, com óleo, poças de água, buracos, obra na pista, saliência ou lombada, depressão, pista irregular, desmoronamento, excesso de vegetação. Então, são condições adversas de via. E isso passa por má conservação da via, tá, gente? Tudo que nós falamos aqui, vários desses elementos passam pela má conservação da via. Por exemplo, a vegetação, quem é que cuida? Tem que cuidar da vegetação, né? As placas estão escondidas, então a vegetação esconde placas apagadas, gente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões, tá? O Estado precisa fazer a parte dele, mas quando o Estado falhar, nós temos que estar atento. Poxa, se eu sei que a via está mal sinalizada, para quê? Mas aqui já falou que é 100 por hora, então você quer andar 100, mas a via está cheia de buraco, né? A via está cheia de saliência e não tem uma boa sinalização. Então, cabe ao condutor pensar nessas situações e tomar suas atitudes a fim de evitar mais acidentes. Então, segue aí as dicas de segurança. Procure obter o máximo de informações sobre as condições da via. Primeira vez que eu viajei aqui para o Nordeste, né, eu quis saber. Um amigo meu falou, olha, quando você sai da fronteira do nosso estado e entra no outro, as vias elas mudam. Então eu já fui atento. Eu vi reportagens, né? Eu saí do Espírito Santo e fui para Bahia. Hoje a estrada está boa, né? Pelo menos eu considero assim. Vejo que está bem sinalizada, tem trechos com obra, né? A conservação está boa, vegetação em maioria do trecho está bem aparada. Mas na época não era assim. Então tinha uma curva, quem sai do Espírito Santo para Bahia, né? Passando ali por Mucuri, para quem conhece. Então essa curva ela não estava com a estrutura metálica, né? E não tinha muita sinalização, a pista apagada, a sinalização horizontal apagada. Então a gente realmente tinha dificuldades para transitar ali, mas eu busquei informações antes de sair. E isso é importante, busque informação sobre as condições da via. Outra coisa, consulta o mapa, a gente hoje está muito tranquilo, hoje nós temos GPS, né? Então escolha o melhor trajeto e também a distância, tá? Então tem hora que você tem um trajeto curto, porém a estrada é ruim, né? Então procure com quem passa por lá. Até um termo interessante, o pessoal mineiro aí, um abraço aí, meus amigos de Minas Gerais, especial o povo de Belo Horizonte, hein? Que está aí ligadinho no canal com a gente. Então, grandes amigos que eu tenho ali, antigamente tinha muitos animais na pista, né? Hoje também não é diferente, mas era muito mais antigamente. Então, vários trechos, né? A pessoa tinha fazenda e ela não tinha uma cerca e os animais acabavam indo para a pista.
Hoje acontece, né? Hoje tem leis que regulamentam, então tem uma série de coisas, mas acontece com uma frequência menor, mas ainda acontece. E aí era comum as pessoas, né, não terem telefone celular, e ela fazia um contato pelo telefone fixo, né? E perguntava para a pessoa: ó, você viajou, quando chegar lá você me liga. Chegando lá você me liga, tá? A pessoa viajava, chegava lá no destino. Como é que foi a estrada aí? Como é que estava a estrada? E o outro falava assim: rapaz, não tá boa não. Tinha uma vacaiada. E esse termo ficou comum, muitos mineiros, muitos nem sabem disso, tá? Né? Quando alguma coisa atrapalha, eles falam que tá tudo avacaiado. Tem alguma coisa atrapalhada ali, ele fala: ó, tá tudo avacaiado. Rapaz, tinha um futebolzinho maior maneiro, agora tá tudo avacaiado. Então muitos nem sabem por quê. Era por causa das vacas que estavam na estrada. Mas vamos lá, tratando da via, existem trechos que eles são menores, porém eles têm muito mais problemas, tá? Tem muitos mais problemas. Então, tome cuidado, se organize, escolha o melhor trajeto e a menor distância. Outra coisa, de acordo com cada situação, o condutor deve, como medida preventiva, controlar a velocidade. Gente, isso aí sempre. Toda condição adversa vai exigir até mesmo a diminuição da velocidade, tá? Só que existe um fato que eu quero dar um exemplo aqui para vocês, que Isaías, né? E eu creio que a direção defensiva não vai contra isso, que eu vou falar aqui agora. É pedir o aumento da velocidade. A pessoa passa por um trecho que tem um acidente. Chega no local do acidente, tem sinalização, tem os guardas orientando, tem uma pista ampla para a pessoa passar, mas ele quer diminuir a velocidade para ver o que está acontecendo. Me ajuda, gente, me ajuda. Quer ver o acidente? Para no local seguro, tira, não fica obstruindo a via, para no local seguro, volta lá e vai ver o acidente. Não é recomendável você ficar perto, né? Às vezes você tem alguma coisa que você quer ver, né? Se tem algum amigo, se é algum parente, ou prestar até mesmo socorro, tudo bem. Mas eu estou falando de pessoas que passam por mera curiosidade e diminuem a velocidade drasticamente no trecho do acidente, não para segurança, mas ela diminui porque ela é curiosa e quer ver o que aconteceu ali. Então, cuidado, tá? Então, na maioria das vezes, repetindo aqui, vai pedir-se para que diminua a velocidade, mas eu agora estou tratando especificamente do caso de pessoas que querem ficar vendo o acidente e vão travando o trânsito. E outros acidentes podem acontecer por causa disso. Mas o que? A gente não pode falar de redobrar a atenção, né, gente? A gente não pode falar de redobrar a atenção, né, gente? No local onde tem uma condição adversa de trânsito, condição adversa de via, redobre a atenção. Mas o que? No trecho de rodovia, em declive acentuado, descida de serra, né? O que é declive? Declive é uma descida. Aí é mais seguro você descer com a marcha engatada. Principalmente para quem dirige veículo pesado. Isso aqui talvez eu estou chovendo no molhado. O pessoal de veículo pesado já tem curso de MOP, tem curso de carga invisível. E tudo isso aí bate-se nessa tecla. Gente, o veículo foi projetado para andar com marcha engatada. Não é para ficar jogando no ponto morto para descer. Então cuidado, tem gente que no declive vai lá e joga pro neutro, o vulgo ponto morto, e deixa o carro embalar. Tá tudo errado, gente. Aí você vai forçar mais o freio, o seu sistema de freio vai superaquecer, né? Além de a marcha, ela ajuda a parar o veículo, ajuda a controlar a velocidade do veículo. Parece que nada, você está ali de quinta marcha, está descendo a ladeira. Se você jogar para o neutro, ele vai embalar mais do que a quinta marcha. Então tomemos cuidado com isso, é a questão aí, tá? Da famosa banguela, né? Joga na banguela e deixa o veículo descendo. Então isso é um perigo muito grande e a gente está aqui para tentar descomplicar o trânsito e te ajudar a sair fora desse problema. Mesmo em carro pequeno, mesmo em motocicletas, né? Evitem andar sem a marcha estar engrenada. Beleza, gente? E outra coisa também, né? Não está dizendo aqui na apostila, mas eu quero ressaltar. Quando você pisa na embreagem, o efeito é muito parecido com o neutro. Então, se você descer uma ladeira enorme, né? E pisou na embreagem, o carro vai embalar ali,
e você pode não ter mais o controle dele, né? Então você está andando com a marcha irregular e o pé afundado no pedal da embreagem. Isso pode também ocasionar em problemas e vai funcionar, o seu veículo vai funcionar parecido com você estar com o carro sem marcha nenhuma, né? De forma parecida de você estar com o carro sem marcha nenhuma. Vai acontecer o quê? Os efeitos são os mesmos, os problemas são os mesmos. Seu sistema de freio vai superaquecer. E a marcha, a gente procura estar com ela mais reduzida, porque quanto maior a marcha, maior a velocidade, beleza? Aí, esgotado esse assunto, a gente parte para a condição adversa de trânsito, certo? Condição adversa de trânsito. E isso, gente, envolve tanto o trânsito está fácil, ou o trânsito está congestionado, né? Está fluindo, ou está congestionado. A velocidade exigida ser alta ou baixa, mas o que? E o horário de rush, né, que é o horário de pico. Então vamos tentar comentar um pouquinho e descomplicar essa questão. O trânsito pode estar fácil. Quando está fácil, o camarada, ele abusa e ele vai causar condição adversa, né, até mesmo de trânsito. Por quê? O trânsito está tranquilo, o cara vai lá para a esquerda, fica dormindo lá na esquerda, tranquilão, dirigindo lá na pista da esquerda. De repente começa a chegar veículos e vão se acumular. Eu já vivi situações aqui, isso me chateia muito, por sinal, né, que eu tenho 3 faixas de trânsito. Nas 3 faixas, as pessoas estão andando na mesma velocidade, e às vezes até abaixo da velocidade da via, né, da máxima permitida na via. E aí eu fico, fazer o quê? Eu posso mudar de faixa? Posso. Mas eu consigo? Não. Porque as 3 faixas de trânsito estão ocupadas. O trânsito é tão tranquilo que a pessoa acha que ela pode andar onde ela quiser e do jeito que ela quiser. Não é assim, tá? Então, se você quer andar menos, libera a pista da esquerda. Eu falo isso direto, né? Toda aula eu gosto de falar isso aí, porque é um assunto, é uma questão que me aborrece muito. Quando a pessoa fica lá na pista da esquerda, passando batom, batendo papo, e ela não sai, ela não percebe que tem alguém que está com mais velocidade que ela, que tem mais pressa do que ela. Então ela tem que liberar a pista da esquerda. Isaías, mas se a pessoa já estiver na velocidade da via, não tem problema, ela tem que sair da pista da esquerda do mesmo jeito, porque a regra diz que você precisa dar passagem pela esquerda quando solicitado. Então a pista da esquerda é só para você ir e voltar, não é para ficar acumulado lá, não se acumule lá na esquerda, sai da esquerda. Tem um short vídeo meu aí no canal falando para sair da esquerda. Então esse é um desabafo que a gente tem. Então, gente, o trânsito tranquilo, o trânsito fácil, ele gera uma condição, uma condição adversa, né? Ou ele pode se tornar uma condição adversa. O trânsito congestionado já é, por natureza, uma condição adversa, o trânsito não anda, e aí todo mundo quer sair, aí o cara sai daqui sem seta, porque senão ele perde a oportunidade, ele joga o carro de qualquer maneira, não observa se no corredor tem um motoqueiro, ele não olha nada, ele só quer sair dali. Então, trânsito congestionado, e tem um caso motoqueiro também, né? Tô falando motoqueiro, não motociclista, tá, gente? O motoqueiro, que ele acha que o corredor é dele, não é. O corredor não é do motociclista. Todo condutor deve manter distância frontal e lateral entre os seus demais veículos, assim como em relação ao bordo da via. Foi aberta uma exceção para que os motociclistas transitem pelo corredor, tá? Quando o trânsito estiver congestionado. Mas você não tem que achar que é um direito seu de sair correndo e buzinando, até porque buzinar desnecessariamente também é infração de trânsito. Então, cuidado, congestionamento. Outra coisa, evite buzinar. A velocidade alta ou baixa, ela pode trazer um problema para a via. Como eu falei, assim como o trânsito ou está fluindo muito ou pouco, ele pode ser uma condição adversa, né? Aqui também, velocidade alta ou baixa, ela pode ser condição adversa, tá? Então, tem pessoas que elas têm mais dificuldade de dirigir, e elas têm que entender que elas precisam liberar o trânsito para quem quer fluir. Você está procurando o endereço. Gente, joga o seu veículo mais para o canto. Pede o pessoal para passar, encosta, anda mais na borda, sinaliza, dê a seta. Vai precisar frear bruscamente, liga o alerta, porque senão você acaba gerando uma condição adversa de trânsito. Você precisa entender, às vezes tem trechos, né,
que por não haver fiscalização, a pessoa estaciona em vários locais, acaba dificultando o trânsito ali. E você vai ter que entender o quê? De vez em quando você vai ter que parar e deixar o outro passar, porque você só tem o meio da via, olha só, ida e vinda, certo? No meio dessa divisão da ida e vinda é que você vai ter que andar. Mas só que o cara que vem de sentido contrário ao seu, ele também precisa andar. Então vai ter que ter um bom senso, você entender a hora dele passar, a hora de eu passar. E você vai ajudar a descomplicar o trânsito, a descongestionar o trânsito. Então a hora roxa, gente, é um momento é o horário de pico, né? Então você vai ter que ter maturidade também. Primeiro tentar evitar esses locais e horários, né? Se não der para evitar, você vai ter que passar por ali com atenção, obviamente, redobrada, né? E esse horário de pico é o horário que tem muita movimentação de pessoas, de veículos, de animais, de tudo. Enfim, a via ela tende a ficar mais cheia, né, de veículos e pessoas transitando. Aí temos também, né, os eventos. Temos aí um evento cristão, a Marcha para Jesus, tem evento católico, são várias procissões, tem eventos também políticos, né, e por aí vai. Todos esses eventos eles vão trazer para o trânsito uma condição adversa, né? As festividades, Natal, Carnaval, Natal e Carnaval, as pessoas às vezes costumam estar embriagadas, costumam estar drogadas e uma série de coisas que podem atrapalhar o real desempenho do motorista na hora de dirigir. Aí nós temos alguns conselhos aí. Na cidade, pessoal, nas vias urbanas, né, centros urbanos, há muito mais aglomeração de pessoas, né? O trânsito é muito mais intenso, mais veículos circulando, e aí tem a sinalização específica, tá, gente? E a gente tem que estar atento a essa sinalização, para você trafegar com segurança. Por exemplo, determinados locais, né, em área central, área escolar, órgãos públicos, né, parada de ônibus, essas placas vão estar ali, essa sinalização vai estar ali, e seja atento também à sinalização horizontal, que ela ajuda muito, tá? Ela evita que você tira o foco, né, para olhar uma placa, você vai ler no chão, devagar, área escolar, né? Aí tem locais também, horários com entrada e saída de trabalhadores, então estejam atentos, redobre a atenção, às vezes o pessoal sai em massa ali, tá? E a área escolar é muito perigosa, muitas crianças, tá, gente? A gente tem que tomar cuidado com isso aí. Já nas estradas, rodovias, né, o trânsito ele é mais suave, né? Você anda uma distância maior de um carro para o outro, mas ainda assim os cuidados são necessários. Então, o fluxo é menor nas rodovias, né? Porém, a velocidade tende a ser maior, até mesmo pela sinalização, não que a pessoa está infringindo, tá? Então, nas vias urbanas, a velocidade ela chega aí a 80 quando é trânsito rápido, e aí nas vias rurais pode chegar aí na rodovia, por exemplo, a 110, tem rodovia no Brasil que chega a 120. O que a gente precisa fazer? Tá atento à velocidade máxima permitida. Tem pessoas que ela só freia em cima do radar, aí vai frear bruscamente e teremos um problema. O risco de sinistro aumenta. As áreas rurais, né? Nós temos também animais na pista, gente. Carroças. Tem pessoas que têm um péssimo hábito de jogar para o acostamento quando o trânsito está congestionado, né? E tentar sair lá na frente. Gente, você pode atropelar um pedestre. Área rural, o pedestre está ali. Ele não tem calçada, ele tem um acostamento para ele transitar. Por isso que os veículos não podem transitar pelo acostamento. Veículos automotores não podem transitar pelo acostamento. Quem pode estar transitando ali? As carroças, as bicicletas, pessoas a pé, e por aí vai. Então, os veículos automotores têm que estar obrigatoriamente, né, no leito transitando pelo leito da via, tá? E não pelas margens da via, pelo acostamento da via. Então tem que estar aí transitando no leito da via. Mas o que a gente pode falar? Agora sim, vem as dicas de segurança. Procura obedecer a sinalização existente com atenção redobrada. Condição adversa, redobra a atenção. Isso é padrão, tá, gente? Toda condição adversa, redobra a atenção e, na maioria dos casos, reduz a velocidade. Mantenha uma distância segura entre o seu veículo e o que segue à sua frente. Gente,
é padrão, padrão. Toda recomendação de condição adversa, a gente precisa, né, como dica de segurança, manter uma distância às vezes maior para ser mais segura. Aguarde pacientemente os carros que se movimentarem, tá? Então, às vezes o trânsito está congestionado, aí tem 20 carros, né, parados à sua frente. Tem pessoa que acha que o sinal abriu, ele já vai sair andando e cantando o pneu. Não é assim. O sinal abriu, o primeiro carro às vezes vai andar devagarzinho, o segundo vai andar, aí o terceiro vai andar, o quarto, até chegar ao 20º carro. E quando você chegar no semáforo, já fechou de novo, porque o trânsito está lento. Então, espere os veículos se movimentarem. Sempre que possível, evite o horário de pico, o horário de rush, né? Em inglês, eu não sei nem o que significa, mas eu traduzo vulgarmente aqui, é horário de pico mesmo. Gente, isso é um pedido meio louco, parece uma utopia, mas utilize o transporte coletivo. Aí você vai ter que avaliar, tá? Eu sempre julgo que a minha cidade onde eu resido, é uma cidade pequena, capital, mas é pequena, e nós deveríamos andar mais de bicicleta. Bicicleta, pedalar um pouquinho, saúde, né? Mas o trânsito é pesado, gente. Então, transporte coletivo é outra opção, né? Mas se você não consegue usar o transporte coletivo, mas trabalha 4 pessoas na mesma empresa, gente, para que colocar 4 veículos? Vai todo mundo junto. Esquece o luxo, esquece o orgulho e vai de carona. Mas meu carro é sei lá, falar de marca de carro não, é um carro importado e o outro está aí com 147, está andando, está direitinho, está tudo regular, tudo em manutenção em dia. Junta todo mundo e vai para o Fiat 147, né? No outro dia você vai no seu carro importado, junta todo mundo também. Então a gente tem que ter tentar essas manobras para tentar desobstruir o trânsito, mas em nome do orgulho, cada um quer exibir o seu carro. Então, continua com o seu orgulho, beleza? Mas aí, tem um dia que você desce do salto e anda no 147 com seu amigo, depois ele vai no seu carro, depois é no carro do outro que é um carro popular, mas não é um 147, não é um carro importado também. Então, vocês vão fazendo isso aí para evitar, né? O transporte coletivo, eu tenho que falar aqui, mas tá complicado. Então, vamos fazer uma junção aí que fica melhor, né? Planeje caminhos alternativos, tem que ter noção de rota, planejar. Tem pessoas que vai por aqui e é sempre aqui. Às vezes o caminho que ele vai andar quem sabe, meio quilômetro a mais, ele não quer, mas ele prefere ficar ali agarrado no congestionamento e o trânsito não anda, ele está agarrado no congestionamento, em vez de andar 1 quilômetro a mais e chegar talvez aí uma meia hora mais cedo. Mas o que? Fique atento a todos os movimentos ao seu redor. Isso aí é atenção difusa. Esteja atento a tudo que acontece ao seu redor. Observe a presença e a intenção dos outros motoristas. Gente, a intenção nem sempre é mostrada com a seta. Infelizmente, eu queria que fosse com a seta. Mas às vezes a intenção é mostrada com o olhar. A intenção é mostrada com a puxadinha no volante. Então esteja atento. A intenção é mostrada com a pisadinha no freio. Por que eu estou falando da pisadinha no freio? Às vezes é simples, a pessoa dá uma seta e você, opa, ele vai entrar ali. Mas às vezes o que o cara faz? Ele pisa primeiro no freio, aí você, opa, a luz dele acendeu. O que esse cara quer fazer? Você vai pensar, o que ele quer fazer? Aí quando ele chega em cima da curva, ele dá a seta. Porém, quando ele pisou no freio, se você for um motorista defensivo, você vai falar, cara, esse cara vai fazer uma parada brusca aí e eu vou manter uma distância dele. Do nada ele vai frear tudo porque talvez ele queira entrar. Do nada ele vai falar, achei a vaga, e vai estacionar, mas ele não deu certo ainda. Então você tem que estar atento às intenções do outro motorista, beleza? Atenção aos veículos estacionados e ao pedestre atravessando a rua. O cara está estacionado, ele sai, ele acha que ele tem que jogar o carro para a pista sem olhar nada, né? E você vai ter que, como motorista defensivo, estamos tratando de direção defensiva, você vai ter que cuidar desse cara. O pedestre, ele acha que dá e vai atravessar na frente do seu carro. E quando ele vê que não dá, ele vai tentar voltar de ré, que é o pior. Ele vai tentar dar passos atrás, né? Peraí, ele está indo para frente, mas ele acha que é mais interessante ele voltar. Ele já está exatamente no meio, né? Tem um carro de cá, de uma pista, tem um carro da outra pista. Ambos os carros podem acertá-lo, né? E ele prefere voltar. Mas, enfim, são atitudes que você tem que estar atento, tá? Não acredite que está tudo resolvido. O pedestre já passou do meu ponto. Ele pode voltar do nada. Esqueci o negócio, ele vira e volta. Então, esteja atento, né, ao pedestre atravessando na via, né?
e às vezes ele pode se esconder também do seu campo de visão. Então procure o melhor ângulo, mexa, movimente o corpo, tá? Para você tentar eliminar os pontos cegos, né? E assim evitar vários acidentes, vários sinistros. Nas zonas rurais, fique atento aos animais, né? Que pode cruzar a via inesperadamente, tá? Então, sem comentários. Quando for entrar em uma rodovia com a faixa de aceleração, aumente gradativamente a velocidade da faixa na faixa de aceleração, até que possa ingressar com segurança na faixa principal da rodovia. Tem gente que entra na rodovia, tá todo mundo lá 100 por hora. Ele acha que ele vai entrar a 10 por hora e está resolvido. De primeira marcha ainda, preparando para jogar a segunda. Aí ele tem uma dificuldade, erra a segunda, o carro trava na pista, então vem alguém que já está a 100 e tantos por hora e pode haver um sinistro. Tem uma faixa de aceleração e você vai utilizá-la para você ganhar velocidade e depois sim você vai entrar para a via após observar como é que está o trânsito na pista que você vai entrar, na faixa de trânsito que você vai entrar. Então não é simplesmente entrar. Não acredite, às vezes um carro pequeno te ajude, mas não acredite que uma carreta vai conseguir parar o veículo para você entrar. Tá, gente? Talvez um veículo pequeno ele quebra o seu galho, né? Todo mundo dá aquela sacudida no carro ali, que você entrou na frente dele, mas uma carreta não tem essa dinâmica. Então você pode, virar óbito. Então, muito cuidado aí com essas situações em rodovia. Use corretamente a faixa de aceleração para que você chegue, então, com segurança e adentre a faixa de trânsito desejada. Gente, a gente fica por aqui. Tratamos sobre condição adversa de via e condição adversa de trânsito. E a gente volta para tratar ainda de mais condições adversas. Eu espero que você continue com a gente no canal. Um abraço de Isaías Silva, seu instrutor de trânsito.